Olá, como vai você? Eu quero falar de uma característica bastante presente na família onde há um dependente químico. Característica essa que podemos chamar de facilitação. Aonde há um dependente químico, geralmente em torno desse dependente químico há um codependente que tem condutas facilitadoras, que é um facilitador, uma facilitadora. Entretanto, para explicar essa característica, eu quero contar uma história, uma metáfora, que vai facilitar bastante para a gente entender quão prejudicial é esse comportamento na família. Pois bem, conta-se uma história que um rapaz estava caminhando, passeando pelo jardim e avistou um casulo. Aí ele começou a aproximar e percebeu que ali de dentro para fora do casulo havia uma borboleta com uma das asas tentando rasgar aquele casulo para levantar voo. E ele olhou aquele esforço, aquele esforço todo que a borboleta estava fazendo com uma das asas, e ele teve uma brilhante ideia. Ele foi lá, pegou um pedacinho de madeira, um pedacinho de pau pequeno, foi ali e começou a rasgar aquele casulo com a intenção de facilitar a saída da borboleta daquele local. E logo que ele rasgou aquele casulo, a borboleta caiu, com uma das asas murcha e a outra, aquela que ela tentou rasgar, mais forte, batendo. E a outra parada, como que se tivesse aleijado a borboleta. E ele ficou preocupado com aquilo ali e no mesmo momento passou um amigo dele, do qual este amigo conhecia um pouco sobre essas questões da botânica, sobre, enfim, essas questões relacionadas aí à borboleta, e ele perguntou para esse amigo: cara, olha só, eu vi a borboleta saindo, eu vi ela fazendo força com uma das asas, aí então eu fui rasgar ali para facilitar a saída dela do casulo e ela caiu e a gente percebe ali que ela tá aleijada, uma das asas batendo e a outra parece que tá murcha, parece que tá aleijada. E o rapaz explicou para ele, falou: olha, amigão, a borboleta, para ela sair do casulo, quando ela faz aqueles esforços tentando rasgar, ela tá como que se exercitando seus músculos. É como se ela estivesse ali treinando, exercitando as suas asas para depois que ela sair, essas asas pudessem bater e ela levantar voo de maneira normal. Aí quando você rasgou esse casulo, você não permitiu que ela exercitasse, você não permitiu que ela fortificasse aquela asa para levantar voo. Então você acabou atrofiando a borboleta, você acabou aleijando ela, não permitindo que ela desenvolvesse as suas potencialidades ali, né, em relação às suas asas, para posteriormente levantar voo. E foi o que você fez. E ele ficou um pouco chateado, porque na cabeça dele ele entendeu que ele estava facilitando, que ele estava ajudando ela a sair daquela condição, ajudando ela a levantar voo, porém, na realidade, ele estava assim atrofiando, não permitindo que essa borboleta desenvolvesse, que essa borboleta levantasse voo. Pois bem, gente, por que eu trouxe essa metáfora, essa historinha para a gente refletir nela? Porque eu tenho encontrado muitas famílias que, infelizmente, com a maior das boas intenções, com o maior desejo de ajudar, começa a facilitar para o adicto. Facilitar no sentido de não permitir que ele desenvolva as suas potencialidades, que ele desenvolva aquilo que ele vai precisar para a vida toda, vai precisar para a vida toda, para a vida inteira. E aí a família, tendo atitudes facilitadoras, não permite o crescimento, não permite o desenvolvimento. Porque fazendo uma comparação, fazendo esse comparativo da borboleta, a borboleta é o adicto que precisa, com os próprios esforço, rasgar o seu casulo, com o próprio esforço, ele precisa romper, ele precisa ter enfrentamento de conflitos interno e externo. Mas a família facilitadora, infelizmente, não permite. A família facilitadora protege ele de um provável sofrimento. Protege ele, não permitindo
que ele se desenvolva. Essa reflexão é para que eu possa levar você a essa consciência de que uma vez que o seu familiar volte para casa, a grande missão familiar é mudar os seus próprios comportamentos com a intenção, com o propósito de não ser mais agentes facilitadores. Não estou falando que é para deixar de ajudá-lo dentro de alguma necessidade. Claro, devemos todos nos ajudar. O ser humano precisa sim sempre um ajudar o outro. Mas entenda que ajudar ou dar um apoio não significa ser resolutivo para a pessoa, não significa resolver os problemas para ela. As ajudas que nós precisamos dar é ajuda no sentido de incentivar, no sentido de motivar, no sentido inclusive até de viabilizar, mas não de resolver, não de fazer com que ele vivencie momentos esse que ele se sinta incompetente porque ele não fez, outra pessoa fez por ele. Ok, pessoal? Fica aí dica, fica aí mais uma reflexão para que nós deixemos de ser famílias facilitadoras. Ok, pessoal? Um forte abraço, Deus abençoe e até uma próxima, se Deus quiser.